Olá, papai, olá, mamãe. Bom, vou fazer uma pergunta e eu quero que você responda para si mesmo. Quantas e quantas vezes o seu filho chegou todo empolgado, toda empolgada, querendo conversar com você, contar aquela história engraçada para você e você falou assim: Filho, agora não, papai está ocupado. Filho, agora não, mamãe está ocupada. Ah, tá bom, filho, eu entendi. E você nem escutou o que ele falou. Bom, e é isso que eu quero falar com vocês, o ouvir. E o que ele tem a ver em relação ao ensinamento do português em casa. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Newton Orientas e seja bem-vindo e bem-vindo ao Papai Mamãe Ensina. Olá, papai, olá, mamãe. Primeiramente, eu quero dizer que eu também sou imperfeito, que eu já cometi esses erros, mas que eu tento cada vez mais melhorar em relação a ouvir meus filhos. E é isso que eu quero falar para vocês, para que vocês abram a mente de vocês, para que vocês possam ouvir. E qual a finalidade de você ouvir seu filho, sua filha? E a finalidade de você estar ouvindo seu filho ou sua filha é que você vai estar criando um vínculo com ele ou com ela. Cada vez mais você vai estar criando aquela intimidade. Quanto mais crescer e mais você escutar ele ou ela, ainda mais escutar até o final, isso é o mais importante. A dica principal que eu tenho para passar nesse vídeo para vocês é que vocês escutem ele tudo que eles tiverem para falar, mesmo que demore. Às vezes eles estão engasgando, eles estão falando, eles não estão buscando palavras na mente deles, como falar, que igual minhas filhas, elas sabem bastante o japonês, o Nihongo, né? E elas ficam caçando palavras para conversar comigo. E eu tenho a paciência, eu sempre tenho escutado elas, minha esposa também. E quando elas estão, a gente tá vendo que ela tá apavorada, a gente fala: "Filho, calma. Filha, calma, né? A gente vai fala devagar que o papai e a mamãe tá aqui, não precisa apavorar, eu tô te escutando." Então, transmita essa tranquilidade. Pelo seguinte fato, se você acelera ele, querendo que ele fale logo, ele vai criar ele vai criar aquele medo de estar conversando com você. Eu não sei se você está me assistindo no Brasil ou se você mora no exterior. Se você já mora no exterior, a barreira de língua que você deve ter, por exemplo, você chegar e conversar com alguém estrangeiro, eu mesmo como vou conversar com um japonês, eu vou conversar e eu vejo que ele não está me entendendo, e ele já fica meio assim, eu já começo a travar também. Eu já começo, não vou mais falar. Aí eu falo, a gente fala daijoubu, né? Daijoubu, daijoubu, e eu deixo pra lá. Então isso vai acontecer com seus filhos também. Se você acelera ele, você não escuta o que ele tem para falar, não tem a paciência de escutar, ele vai acabar, chegar uma hora que ele não vai querer conversar com você, vai ter medo, vai ter vergonha, e isso vai causar um afastamento e vai atrapalhar também você na hora de ensinar o português. Quanto mais você vai estar afastando dele, eu penso que você esteja morando no exterior, você está me assistindo, né? Então, o ensinamento do português é importantíssimo. Eu sempre falo para as minhas filhas que em casa é 100% português. Para minha esposa também. Minha esposa também fala para elas: Filha, fala em português. Então, sempre a gente prega o português porque a gente é a nossa língua materna. Se a gente precisar resolver algum problema com elas, a gente vai ter vocabulário para explicar para elas, vamos ter como ensiná-las, sempre, sempre. Então, eu falo para elas: Filha, fala em português. Mesmo que você não consiga, fala devagar, papai e mamãe tá aqui. E eu tenho notado que quanto mais eu escuto ela, quanto mais eu deixo ela falar, ela vai desenvolvendo o poder da fala, o poder da compreensão também. Então ela está aprendendo a falar e compreender o que eu estou falando. Ela está falando cada vez mais correto. E através do deixar ela falar, eu tenho corrigido ela. Por exemplo, conjugação de verbo. As crianças, quando você pergunta alguma coisa: Filha, você fez a tarefa? Ela vai lá e faz: eu fez, pai. Não, filha, não. Aí você corrige, né? Não, filha, não é eu fez, eu fiz. Então você vai corrigindo e ela vai conjugando, ela vai associando que toda vez que ela colocar a palavra eu, ela vai colocar que tem que conjugar o verbo fiz. Que mais que eu coloco? Verbo fazer, verbo ir. Eu fui. Porque eu pergunto: Filha, você foi? Ela fala: eu fui. Então tudo isso ela tem. é, Ela começa a conjugar, né? Então, conforme ela vai aprendendo, ela vai conjugando os verbos. E isso eu estou passando para elas. Então, cada vez mais que eu tenho escutado elas, eu tenho sentido essa diferença de vocabulário, tenho sentido a proximidade dela. E um motivo também muito importante de você estar escutando eles até o final
é que cada vez mais ele vai te contar as coisas, ele não vai ter medo de contar as coisas, alguma intimidade que ele tem, algum problema que ele está tendo, principalmente problemas que quando a gente não deixa eles conversarem com a gente, principalmente em português, se eles tiverem necessidade de conversar com a gente aqui o japonês, se ela vier conversar comigo em japonês mesmo, eu não vou entender. E ela vai ficar com receio de conversar comigo, ela vai procurar outra pessoa para conversar. E talvez essa pessoa seja uma má influência para a minha filha. Começa a ensinar ela a fumar, começa a ensinar ela a beber demais, começa a ensinar ela a querer colocar tatuagem, colocar um monte de coisa que seja ruim para a vida dela, que talvez ela se arrependa futuramente. Então, quanto mais eu crio essa intimidade com as minhas filhas, quanto mais eu crio essa amizade, então eu vou conseguindo transformar esse problema em solução. Tudo que aquilo que ela tiver para resolver, eu vou conseguir ajudá-la. E ela vai poder confiar em mim. Isso é o mais importante. Quanto mais você deixa ela falar, ela também cria confiança, porque ela sabe que você está ouvindo. Beleza? Bom, e era isso que eu tinha para passar nesse vídeo. O ponto mais importante que eu tinha para passar nesse vídeo é: sempre escute seu filho, escute tudo que ele tem para falar, porque a interatividade que ele vai criar, a amizade que ele vai criar com você, não tem dinheiro que pague isso, porque os problemas que muita gente passa, que é problema de que filho não conta que está passando na escola, que filho não conta que está tendo em relação ao pânico, alguma coisa parecida, algum problema na cabeça, ele não vai estar te contando. Então, quanto mais você escutar, mais essa confiança ele vai criar em você, ele vai estar te contando. Então, cada vez mais você vai criar um vínculo, você vai criar uma proximidade. Isso é o que eu mais prego aqui no Papai e Mamãe Ensina. Bom, e era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostarem ou tiver alguma dica ou crítica, deixa aqui nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!